Até porque a segunda-feira começou com essa paralisação dos trabalhadores dos ônibus aqui de Cascavel, como até a gente já havia anunciado na semana passada. Então, hoje, apenas 30% da frota circulando nas ruas. E os motoristas pedem um reajuste de 2,55 no salário e mais R$100 de vale alimentação. O Rogério Antunes participa ao vivo conosco, ele que acompanhou inclusive as primeiras horas da manhã de hoje. Rogério, como está a situação das pessoas que precisam desse transporte? Conta para nós. Bom dia. Oi, Dani. Bom dia a vocês no estúdio, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, um exemplo aqui no Terminal Oeste, aqui em Cascavel, onde a gente está agora, olha, praticamente vazio, poucas pessoas esperando, muita gente optou por outros tipos de transporte, poucos ônibus, inclusive, saindo daqui neste momento. Mas a situação não foi só agora, não. Desde as 4 horas da manhã, as nossas equipes acompanham também as saídas dos ônibus das garagens das empresas do transporte coletivo aqui em Cascavel. A gente tem algumas imagens de alguns dos ônibus saindo com os motoristas, outros ficando ainda na garagem. A concentração também de alguns motoristas do sindicato ali em frente a essas garagens. Por enquanto, então, a greve continua aqui na cidade. A gente até entrou em contato com o sindicato e essa paralisação segue por tempo indeterminado. 30% então dos ônibus circulando aqui na cidade, o que acabou prejudicando o transporte de muita gente que depende dos coletivos. A gente acompanhou logo de manhã então a rotina de algumas pessoas que dependem desse transporte e hoje tiveram que seguir outras alternativas, no caso, né? Tiveram que conseguir ali na hora outro tipo de transporte também. A gente preparou uma reportagem para mostrar essa realidade para vocês. A Margarete, assim que soube da greve, ligou para a filha e pediu carona para ir trabalhar. Agora eu vou vir com Cascavel Velho até o Sul e do Sul minha menina está vindo me pegar aqui para ir para o trabalho junto com ela. Mas ela não foi a única. Eu vou pegar carona. Vai pegar carona? Foi o único jeito? Só. Nem estava sabendo? Não é essa opção, não. E a gente ainda paga a condução, chega aqui e não tem ônibus. Outros vieram para o terminal de um jeito diferente hoje. Tem que improvisar, né? Vim de Uber, gastar um pouco mais. Para não faltar no compromisso, mototáxi. Agora eu tive que pegar o mototáxi, né? Foi o único jeito? Sim. Os ônibus que chegavam em alguns pontos já lotados. No Terminal Oeste, a mesma cena. A porta do coletivo quase não fecha de tanta gente. A recomendação é para evitar aglomerações por conta do coronavírus. Porém, hoje vai ser impossível, segundo a Rosalina. Ela já veio em um ônibus cheio. Ajunta muita gente, aí se encosta um no outro, tem mais contato um com o outro, né? Quando os ônibus estavam normal, as pessoas ficavam mais distância um do outro. Uma preocupação geral. Essa questão do coronavírus preocupa bastante, né? Porque a gente vê que a manifestação está sendo bem grande, cada vez maior, e a gente fica meio esquivado, assim. É impossível evitar hoje, né? Tem muito trabalhador que tem que enfrentar isso porque senão perde horário. Sem muitas opções, aviso, vai ter atraso. Eu fiquei meia hora no ponto esperando o ônibus. Meia hora? Daí complica pra gente que é trabalhador, né? Então, você já avisou que vai chegar mais tarde? Já avisei, né, meu patrão, já. São quase 8 horas da manhã, a gente está aqui na estação central. Geralmente, neste horário, esse ponto é bastante movimentado aqui na cidade. Tem muita gente esperando o ônibus, mas o cenário mudou bastante. Está praticamente vazio. Muita gente desistiu de esperar o coletivo. Desistir do ônibus e focar na bicicleta. Não teve jeito, porque o tumulto é demais, né? Para pagar as contas? Para pagar as contas tem que correr atrás. E a gente também entrou em contato por telefone com o sindicato que representa a categoria para saber se houve uma negociação. Até o momento não houve, não há mudanças também em relação ao decreto que foi exigido aqui na cidade. Também mais ônibus no transporte coletivo, até aumentou um pouquinho o quantitativo de ônibus, mesmo assim já não resolve a situação das pessoas que dependem desse transporte. A gente também entrou em contato com as empresas do transporte coletivo
Eles alegam que, por enquanto, não é possível atender a esse pedido aí de R$100 a mais no Vale Alimentação, reposição também dos salários dos motoristas. Por enquanto, não é possível atender, mesmo com o reajuste da passagem, equivalente aí a R$ 4,10, que já está valendo aqui na cidade. Mesmo com todas essas mudanças, ainda não será possível atender aos pedidos da categoria. Dani e Luiz, volto com vocês aí no estúdio. Ô, Rogério, inclusive você citou com relação à determinação de mais ônibus, principalmente no horário de pico, justamente devido à prevenção do Covid-19. A CETRANS Transitar teria 48 horas para que esses veículos a mais fossem colocados nas ruas. A pergunta que fica agora, com essa greve, como que fica essa situação? Esse é um dilema a ser resolvido a partir de agora, por isso a gente convidou ao vivo o gestor aqui da CETRANS Transitar, o liquidante da CETRANS, para conversar com a gente. Como é que vai funcionar a partir de agora? Existe esse decreto, então, de 48 horas, já passou o prazo para aumentar o número de coletivos. A greve veio e diminuiu. Como resolver isso, Vander? Bom dia. Bom dia, por isso que estávamos reunidos até alguns minutos atrás com as empresas, porque estamos fazendo um enfrentamento desse problema. Eles vão disponibilizar mais ônibus, há a possibilidade de alguns motoristas, porque o importante é ter motoristas, tá? E no acordo informal que tiveram hoje também com a equipe de greve, motoristas que se dispuserem a trabalhar, vão trabalhar, então eles vão ocupar esses ônibus essas vão andar também, ou seja, vão reforçar a quantidade de ônibus ofertados, porém, a questão de se entrar a normalidade, que foi um dos assuntos também, e que a gente tem a totalidade de ônibus disponíveis, isso depende de uma relação, uma negociação direta patrão-empregado. Nós não podíamos ficar indiferentes, o gabinete, desde o final de semana, através do prefeito e da equipe, tem falado com os sindicalistas, dizendo que não é o melhor momento para isso e tal. E nós também, de nossa parte, enquanto CETRANS Transitar, como fiscalizadores das empresas, também tivemos a nossa reunião hoje de manhã. Infelizmente, ao que parece, o desfecho da situação se dará via da justiça, não é? A liberação total, o fim da greve. Infelizmente, não era o que queríamos, mas pelo andar da carruagem está indo para o gabinete da justiça para a resolução. Mas nós também, hoje de manhã, estivemos conversando com as empresas com relação, obviamente, a outras atitudes, com relação à higienização dos ônibus, com relação aos procedimentos que a empresa deve fazer nos seus veículos para, obviamente, evitar a propagação desse vírus, para evitar que as pessoas sejam contaminadas e também contaminadoras. Então, pelo menos, resumindo para a gente entender melhor, pelo menos por enquanto não será possível aumentar o número de coletivos, não vai voltar 100% da frota. Não, mas nós estamos aumentando já através dos ônibus extras que estão disponíveis, correto? Para a população entender melhor. Tendo motorista disponível para guiar, para dirigir esses ônibus, nós teremos esses ônibus já disponibilizados por parte das empresas de trânsito, as empresas prestadoras de serviço. E de outra maneira, nós queremos que, obviamente, estamos fazendo todo o nosso trabalho também no sentido de que haja uma resolução rápida, mas não é a prefeitura que decide, é uma relação patrão-empregado, ela tem que ser decidida a partir de um acordo entre as partes. E volto a dizer, não sendo decidida desse modo, já está sendo encaminhado, na verdade, uma formalização por parte das empresas de um pedido de que a greve se extinga de imediato para que a gente possa ter a correta circulação. Por outro lado, é importante também que a população, principalmente os mais idosos, nesse momento, evitem utilizar o ônibus. Por quê? Por uma razão muito óbvia, porque é o grupo de maior risco, então a preservar a saúde deles significa estar menos expostos, por exemplo, a andar assim num ônibus em que sempre tem um número razoável de pessoas, né? Especialmente na hora de pico. E hoje de manhã já sentimos que parte dessa população atendeu nossos apelos, então isso tende digamos assim, a equilibrar um pouquinho a grande demanda que temos cotidiana, equilibrar um pouquinho a ausência de ônibus. Não que isso esteja resolvido, ao contrário, a nossa solução do nosso problema imediato do transporte público é a retomada, é o fim da greve e a retomada de todos os ônibus disponíveis para o cidadão cascavelense.
Ok, Wander, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo com a gente, esclarecimentos também. Vale reforçar ainda que, inclusive, falando dessa reunião, hoje ainda deve acontecer uma reunião entre os motoristas e as empresas do transporte coletivo aqui de Cascavel. Por telefone, o presidente do sindicato informou isso para a gente. Isso deve definir aí se essa paralisação continua aqui na cidade ou não. Enquanto isso, né, Dani e Rabi, fica a preocupação, né? Já que a intenção até a recomendação é para evitar aglomerações. O que a gente viu aí são ônibus lotados, né? O que aumenta o risco ainda mais aqui na cidade. Precisa de uma consciência coletiva agora, não é mais uma consciência de classe apenas, mas uma consciência coletiva, toda a população.